Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Filho do Bem. Eu sou o Matheus e hoje a gente vai trazer mais um pouquinho de mitologia. Hoje vamos falar de um mito muito conhecido, de uma expressão que até usamos de forma inadequada, às vezes até pejorativa, mas que mostra o quão esse mito está presente no nosso dia a dia. É o mito da Caixa de Pandora, essa famosa caixa em que, quando aberta, liberta todos os males do mundo. Mas quem foi Pandora? Como toda essa história começa? Então, para entendermos esse mito, vamos ter que voltar um pouquinho para um outro mito, né? Que é onde a Pandora vai ter de fato a sua origem. Então vamos lá. Tudo começa com um titã, né? Com uma divindade chamada Prometeu. Essa divindade ela era capaz de ver o futuro antes de agir. E ele ficou muito conhecido porque ele roubou o fogo dos deuses, né? O fogo que estava no Olimpo, que era uma exclusividade dos deuses, e trouxe para o mundo dos homens, ensinando assim a essas pessoas comuns, os mortais, a manejarem o fogo. E é interessante a gente perceber que o fogo é um símbolo da mente, né? Do raciocínio, da lógica, da razão. Então, o que é que esse mito de Prometeu, muito resumidamente aqui para a gente introduzir o mito de Pandora, quer nos dizer? Que Prometeu ele roubou algo que era divino, que é a razão, e deu aos homens para que eles começassem a aprender a usar a razão, né? Só que, como conta o mito, Zeus não gostou nada dessa história e aprisionou Prometeu, acorrentando-o, né? Mas ele não estava satisfeito. Ele pensou em uma punição também para a humanidade. Então, com a ajuda de Hefesto, que é o deus ferreiro, ele construiu duas coisas. A primeira é essa famosa caixa, né, na qual ele colocou todos os males dentro, né? É interessante que nas versões mais originais, as versões gregas, não se trata de uma caixa, mas sim de um jarro. Porém, o conceito é o mesmo, né? Um recipiente no qual se guarda coisas. E, além disso, ele também mandou fazer ou fabricar a primeira mulher da humanidade. Pois é, porque segundo a mitologia grega, só haviam sido criados homens nesse período. Então Pandora ela vai ser vista como a primeira mulher e ela vai carregar essa caixa, né, do mundo. Um outro detalhe desse mito é que antes de ser mandada ao mundo dos homens, Pandora se casa com o irmão de Prometeu, chamado Epimeteu. Então Prometeu ele tinha a capacidade de ver antes de agir. Já Epimeteu era o contrário. Ele só enxergava as consequências de seus atos depois de feito, né? Então ele não sabia medir se o ato que ele ia fazer era bom ou ruim. Só depois da consequência que ele conseguia ter essa noção. Muito parecido conosco, né? Quando a gente faz alguma coisa e pensa, nossa, mas que besteira. Pois é, Epimeteu é um símbolo muito interessante de como a humanidade age sem pensar. E por agir sem pensar, o que acontece? Ele se casa com Pandora e a leva para o mundo dos homens, né? Para a Terra. Chegando lá, Pandora é incumbida de proteger essa caixa. E ela recebe uma orientação muito clara. Não se pode abrir essa caixa em hipótese nenhuma. Mas o que ocorre? A curiosidade, como a gente sabe, né, é um grande mal da humanidade. Então, assim que soube que não podia abrir, começa a correr na cabeça de Pandora uma certa ideia. O que será que tem dentro dessa caixa? Será que guardam tesouros? Será que existe uma arma mágica? Será que existe algum licor, alguma bebida muito divina e que ninguém pode provar? O que essa caixa guarda? Bom, como a gente pode perceber, e a gente sabe da história geral, né? Essa caixa continha todos os males do mundo. E em certo momento, Pandora não consegue vencer a sua curiosidade e ela abre essa caixa. E no momento que ela abre a caixa, todos os males que até hoje correm pela humanidade foram libertados. A guerra, a fome, a discórdia, o rancor, o orgulho, a vaidade, tudo que degrada o ser humano foi solto pelo mundo. E Pandora, muito assustada, ela rapidamente fecha essa caixa, né, tentando evitar que algo não se espalhe, né?
tentando evitar que pelo menos conseguisse conter todos esses males. E infelizmente, né, só um desses itens fica dentro da caixa. E essa é a mensagem mais interessante desse mito. Porque o que é que fica dentro da caixa? A esperança, uma virtude. E aí é nesse momento em que alguém que gosta de mitologia, que entende um pouco de símbolos, começa a ficar um pouco confuso. Como assim? A esperança está dentro da caixa de todos os males. E a esperança então é um mal? Como é que funciona isso? Né? Então a gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre esses mitos, né? No próximo vídeo, né? Na parte 2 desse vídeo, só para a gente compreender um pouco mais os símbolos que isso traz. Afinal de contas, Pandora é a culpada por libertar todos os males do mundo? Como é que esse mito foi interpretado ao longo da vida, ao longo da existência, né? Ao longo das épocas históricas? Vamos entender um pouquinho mais dele na parte 2. Então, se você gostou, vem conosco e acompanha a gente. Até já já. Tchau, tchau. Este vídeo foi uma produção da Fido Bem. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa um comentário aí embaixo e confira mais do nosso conteúdo nas nossas redes sociais e principalmente em nosso portal, fidobem.com.